Primeira pergunta: como você define a psicologia social? Bem, primeiro é preciso se dizer que não há um consenso na definição do que seja psicologia social. Em segundo, dizer que a psicologia social pode ser definida como área de conhecimento ou como área de atuação. Como área de conhecimento, e é aí que não existe o consenso, muitos definem a psicologia social como o estudo do comportamento dos sujeitos frente a outras pessoas. Nós, na PUC, consideramos essa definição bastante limitada e preferimos trabalhar a partir das concepções instaladas no campo pela professora Silvia Lane, como psicologia social, como um conhecimento, uma área da psicologia, uma área da ciência psicológica que estuda a dimensão subjetiva dos fenômenos sociais. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo fenômeno social, violência, relações de gênero, comunicação, exclusão, preconceito, comportamento político, seja ele qual for o fenômeno social que queiramos delimitar, ele tem dimensões. Dimensões jurídicas que se referem aos seus aspectos legais, dimensão ética, moral, dimensão sociológica, dimensão antropológica, econômica. Uma das dimensões é a dimensão psicológica. Ela se refere ao conjunto de registros simbólicos, subjetivos, psicológicos que os sujeitos fazem e que compõem, que é parte deste fenômeno social. Assim, para que exista exclusão social, por exemplo, é preciso que a exclusão exista na realidade enquanto formas de relacionamento, mas é preciso que ela exista nos sujeitos. É preciso que exista um registro para os sujeitos, valores, atitudes, formas de pensar, significados, sentidos, né? Seja lá o conceito que quisermos usar no campo da psicologia social, que exista nos sujeitos registrado de alguma forma. Essa existência no sujeito é a dimensão subjetiva e ela efetivamente compõe o chamado fenômeno social. A psicologia social estuda esta dimensão dos fenômenos sociais. Como área de atuação, é a aplicação desse conhecimento. E os psicólogos atuam em todos os lugares onde existam coletivos, nas instituições, em comunidades, movimentos sociais, na sociedade em geral. É uma aplicação daquele conhecimento adquirido, da compreensão que o psicólogo adquiriu pelo conhecimento científico da dimensão subjetiva dos fenômenos sociais. Segunda pergunta: com que público trabalha o profissional de psicologia social? Bem, o profissional de psicologia social, a gente pode dizer de uma maneira geral que ele trabalha com coletivos de pessoas, onde o interesse for o coletivo das pessoas, as relações sociais, as construções de significado que esse coletivo faça, as representações sociais desse coletivo, né? Onde existir um coletivo e nos interessar os registros que essas pessoas fazem no espaço da intersubjetividade, em grupos, comunidades, movimentos, instituições, aí poderá se encontrar um psicólogo social. Terceira pergunta: qual o campo de atuação da psicologia social? Acho que está bastante ligada à pergunta anterior e eu volto a recolocar que onde houver interesse nas relações, nos fenômenos que surgem no coletivo, nesse espaço da intersubjetividade, pode existir um psicólogo trabalhando ou pesquisando. Ele vai se interessar pelas relações de gênero, pela escolha de parceiros, pelas relações pais, filhos, grupos familiares, pela comunicação, pela mídia, pela exclusão, pelo comportamento político, os mais variados comportamentos políticos, pelos movimentos sociais, relações comunitárias, instituições. Muitos psicólogos sociais estudam e estudaram relações dentro das instituições, como as instituições totais, estudadas pelo Goffman. Então, o importante da compreensão é que o psicólogo social ele pode estar em qualquer lugar onde qualquer outro psicólogo de outra área esteja. A diferença é o foco, é a perspectiva com que ele vai olhar a realidade. E volto a frisar, ele está interessado na dimensão subjetiva dos fenômenos coletivos. Quarta pergunta:
Quais as metodologias utilizadas pelo profissional dessa abordagem? Eu aproveito aí para primeiro fazer uma distinção. Quando vocês perguntam dessa abordagem, né? Estou aqui falando de psicologia social, e psicologia social é uma área de conhecimento ou uma área de atuação. O profissional que nela trabalha pode ter qualquer abordagem teórica. Ele pode ser um psicanalista, um junguiano, um comportamentalista, um fenomenólogo, um sócio-histórico. A sua abordagem teórica pode ser a mais variada, qualquer uma daquelas que compõem a psicologia. E, portanto, a metodologia de trabalho, a metodologia de pesquisa ou de trabalho desse profissional vai depender da sua abordagem teórica, da abordagem teórica escolhida por ele. No entanto, é possível se dizer que, em geral, como ele está interessado nos coletivos, ele trabalha com metodologias que utilizam grupos, que utilizam entrevistas grupais ou entrevistas individuais voltadas onde o tema, onde o debate, o que se conversa é alguma coisa sobre a vida coletiva. Então, ele tem interesse na vida coletiva e, por isso, ele, em geral, prefere metodologias, procedimentos de pesquisa e de trabalho onde as pessoas estão em relação, onde o espaço intersubjetivo é o foco do trabalho desse profissional. As duas últimas perguntas, vou juntá-las, né? Falar um pouco do cotidiano do profissional de psicologia social e falar das dificuldades do exercício. Vou juntar para dizer que o cotidiano e as dificuldades são as mesmas que qualquer psicólogo enfrenta em qualquer área. E vou citar aqui algumas delas que talvez toquem de perto a chamada psicologia social. Uma delas é o reconhecimento dessa área, desse profissional, e o próprio reconhecimento que a psicologia em geral tem na sociedade, ou seja, o pouco reconhecimento, que está diretamente ligado a um segundo aspecto, que é o conhecimento da psicologia. Muitas vezes se desconhece o que faz o psicólogo. Nós temos uma tradição, a imagem social da psicologia está muito ligada ao trabalho terapêutico, ao trabalho de tratamento, de cura, ao trabalho clínico. Mas os psicólogos trabalham em muitas outras coisas. E os psicólogos sociais não trabalham com terapia. Então, há um desconhecimento maior, porque ele não está ligado àquela área tradicional, a área que o imaginário social, que o conhecimento comum sabe sobre a psicologia. Então, existe uma dificuldade aí nesse campo do reconhecimento e do conhecimento que atrapalham, entre aspas, a demanda que se faz para o serviço do psicólogo. Então, em vez de chamar um psicólogo social para compreender, dar visibilidade, trazer visibilidade e compreensão para as relações sociais, para os valores daquele grupo, para os significados que o grupo está produzindo, né? Em vez de se chamar para isso, em geral se chama quando há problemas, né? E vem aí toda uma intenção, uma demanda de um trabalho muito mais terapêutico do que um trabalho de promoção de saúde, como em geral os psicólogos sociais fazem. A outra questão, também todas muito ligadas a essa, está diretamente ligada ao espaço social, a quantidade de trabalho, de mercado de trabalho, o tamanho do mercado de trabalho que os psicólogos sociais têm. Hoje, sem dúvida alguma, há uma ampliação desse conhecimento, desse reconhecimento, mas ele ainda é muito pequeno. Se a gente considerar que esse psicólogo pode estar em qualquer instituição, fazendo os mais variados tipos de trabalho, interferindo na dinâmica grupal, interferindo nas relações institucionais, na produção de significado e, portanto, na produção de sentido, né? Esse sentido que os sujeitos constroem a partir da vivência coletiva, desta vivência social. Então, se pode imaginar que ele pode estar em qualquer lugar, desde que existam pessoas em relação, existam pessoas ali constituindo um espaço intersubjetivo. Nós temos exemplos excelentes de trabalho onde os psicólogos são convocados para esse tipo de intervenção.
por exemplo, nos espaços urbanos. Os psicólogos, muitas vezes, sociais, são chamados para interferir no planejamento da circulação dos sujeitos na cidade. São chamados para interferir na organização, trabalhando às vezes junto com arquitetos, por exemplo, na construção de as estações do metrô, os lugares onde as pessoas vão circular, vão se encontrar, vão ser usuárias de um determinado serviço. Muitas vezes se convoca psicólogos sociais para pensar esse momento da vida coletiva. Muitos psicólogos trabalham em movimentos sociais ligados, por exemplo, ao MST. Há um chamado para que os psicólogos ajudem a organizar a vida nos acampamentos, a vida do movimento do Sem Terra, no momento em que se instalam no novo acampamento. Como trabalhar com as crianças, como organizar as famílias, como organizar o trabalho dentro daquele local, de vida. Enfim, os psicólogos sociais têm muita coisa para fazer. Porque os homens são eminentemente coletivos, vivem em sociedade, e em todos esses lugares onde esses sócios, sujeitos da sociedade, estejam juntos, os psicólogos sociais têm espaço de trabalho. No entanto, como eu estava dizendo, pouco se reconhece ou pouco se conhece do trabalho do psicólogo, e isso tem dificultado muitas vezes a demanda, o chamado, o tipo de expectativa que se tem em relação ao trabalho dele. Então, o mercado estreito, salário pequeno, que não é diferente do conjunto dos psicólogos, do trabalho dos psicólogos em geral, mas exige uma nova visão da psicologia, quando se fala em psicologia social, porque a intervenção do psicólogo social é fundamentalmente na direção da promoção de saúde ou da prevenção, mas fundamentalmente na promoção de saúde. E muitas vezes o psicólogo tem lá a sua perspectiva, o seu imaginário, o imaginário da sociedade está ligado ao seu trabalho terapêutico.